Era óbvio, eu sabia, você sabia, nós sabíamos, torcedores rivais sabiam, torcedores de clubes de outros estados sabiam que a demissão do Roger Machado no São Paulo iria acontecer. Seja ela com 2 meses, com 3, com 4, com 5 meses, com 1 mês, seja quantos forem, essa demissão iria acontecer e era uma anunciação de cargo de treinador com um tempo limitado. Não que no Brasil isso já não aconteça, mas do Roger era uma situação completamente diferente, em que a gente já se encontrava com esse prazo de validade. E antes de falar um pouco sobre momento, demissão e tudo mais, peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também. Eu sempre estou trazendo conteúdo sobre futebol, não só aqui, como também nas outras redes sociais, que eu sempre deixo elas aqui na descrição do vídeo também. Então, começando a discorrer um pouco sobre essa situação de São Paulo, Roger Machado, primeiro de tudo era uma demissão completamente anunciada, a gente sabia que ela iria acontecer e existem diversos motivos que a gente pode elencar e discutir aqui sobre eles, mas o primeiro deles, que eu vou trazer até um comentário, inclusive, do jornalista Gabriel Sai, um setorista do São Paulo, que atua, se eu não me engano, na Arquibancada Tricolor, no UOL, enfim. Um comentário dele sobre, primeiramente, um diretor e um presidente completamente inexperiente. A gente começa inicialmente pelo presidente do São Paulo, Harry Masses, que, né, uma primeira experiência assim, ele era vice-presidente do Júlio Casares, que acabou sendo, né, acabou entrando ali naquela situação completamente sem volta, eu diria que envolveu aí todos os escândalos que vocês já sabem, e um vice-presidente que mal aparecia, você nem né, sabia que ele tinha esse cargo, e acabou sendo jogado essa bomba, podemos dizer assim, no colo dele. Não que ele também não tenha sua parcela de culpa, porque a partir do momento que você também entra num cargo em um clube tão grande, inclusive como São Paulo, você também tem que estar sujeito a todo tipo de situação, seja ela para você exercer um cargo, seja ela para você estar à frente do clube, você tem que estar a par da situação, coisa que parece, pelo menos não passou por enquanto, tanto para a torcida quanto para quem acompanha o clube, que o Harry Massis estava apto a estar exercendo esse cargo. Então começa por aí, um diretor completamente, um presidente completamente inexperiente, e logo depois vem também um diretor inexperiente. É a primeira experiência do Rafinha num cargo desse tamanho, eu diria, no futebol. É a primeira experiência dele. E eu já havia falado sobre isso quando o São Paulo trouxe ele. Sempre quando acontece esse tipo de contratação, inclusive no próprio São Paulo, ultimamente não tem se feito a pergunta: esse cara ele está apto? Ele já fez um bom trabalho no futebol e por isso a gente vai trazer ele? Não tem acontecido isso no São Paulo. Né, tem sempre vindo um cara que, por exemplo, acaba sendo identificado como ídolo da torcida. Foi assim com o Leco trazendo o Raí, foi assim com o Casares trazendo o Muricy Ramalho e está sendo assim com o Harry Massis trazendo o Rafinha. Esses momentos têm acontecido recorrentemente no próprio São Paulo Futebol Clube e foi mais uma vez o que aconteceu. Era um cara identificado com a torcida, não era um cara que havia feito um bom trabalho naquele cargo em outro clube e foi colocado ali para essa posição sem qualquer tipo de experiência. Mais uma vez aconteceu isso no São Paulo. Então, né, como ele mesmo disse, como é que caras tão inexperientes podem tomar uma decisão de tamanha autoria, de tamanha autoria. E até nisso, como o próprio Gabriel Sapo colocou ali, entra também Rui Costa. Rui Costa é um diretor que mal aparecia durante a gestão Casares, ele foi contratado na gestão Casares e começou a aparecer mais a partir do momento que o Casares havia saído. Mas um cara que já veio dessa gestão, pouco se via dele, mas começou a ter mais, dizemos assim, aparição pública após a saída de Júlio Casares. E aí já era um cara que não era bem visto, inclusive
pela torcida, de pouca aparição, mas que nesse momento decidiu também tomar uma decisão de tamanha autoria, assim como os outros dois. Então já era algo que não iria ser bem visto. E aí entra a segunda questão de que eles três decidiram peitar, principalmente, acho que o próprio Rui Costa, porque ele foi o cara que apareceu na entrevista para falar que tinha tomado tal decisão e de que ele estava pondo ali não só o Roger, como ele mesmo em risco, de que eles decidiram, né, pelo menos foi o que passou para a torcida, de que ele decidiu peitar a própria torcida por pura e única, exclusivamente autoria. Autoria tem sido algo bem visto pela gestão Casares. Acho que desde a gestão do antigo presidente do São Paulo, tem se visto essa autoria de querer mostrar ali um serviço de que o São Paulo é gigante, hoje o São Paulo vai brigar por títulos, que isso, que aquilo. A autoria tem se feito, tem se aparecido desde a gestão Casares, e o Rui Costa decidiu dar continuidade a esse tipo de autoria, seja ela por declarações do Crespo, seja ela, né, por comportamentos possíveis de que a gente fique aí tanto em imaginação por conta das notícias que saem, tanto pelo que a gente ficou sabendo perante a mídia aí de possíveis comportamentos do próprio Hernan Crespo e até pelas próprias entrevistas, né? De contradições, dizemos assim, um Crespo falando que o São Paulo não viria para brigar por títulos, era buscar os 45 pontos, e aí depois ver o que vai passar. E um Rui Costa falando, e um próprio Rafinha falando que no São Paulo, e até um Harry Masses também, falando que no São Paulo, acho que esse tipo de discurso não tem que ser pressuposto ali, não tem que se prevalecer. O São Paulo tem que sempre estar brigando por qualquer título em qualquer competição que entre. Esse era o discurso seguido pela diretoria, enquanto o treinador buscava passar a realidade. E aí, quando ele buscava passar a realidade, eu acho que vem o terceiro ponto. Porque o Crespo era um cara que se identificou com a torcida e eu acho que a forma como o Crespo saiu não era justa com o Crespo e não era justo com a torcida. E aí entra um dos motivos pelo qual o Roger também foi pressionado. Um Crespo que passava total a realidade do São Paulo Futebol Clube. Total que se passa no clube nesses últimos anos. Não é um São Paulo que, em sua maioria, vai brigar por títulos. Era um São Paulo que competia bastante, inclusive, mas que pelas situações recorrentes e atuais da equipe, tanto fora quanto dentro de campo, era esse o discurso que tinha que ser visto. A torcida abraçou esse discurso e estava apoiando muito por conta disso, e entendia que muito por conta disso teria que apoiar muito o clube. Era algo que vinha acontecendo. E aí até a forma como o Crespo saiu e, né, até por ele ter gerado, conseguido essa identificação com o São Paulo, ele passava essa realidade. E aí que vem a quarta opção. O Crespo não era o novo Guardiola, não é um Mikel Arteta da vida, não vai ser um Luiz Henrique, pode se tornar um dia, mas hoje especificamente ele não era o novo Guardiola. E o trabalho dele apresentava sim diversos problemas que a gente pode citar aqui durante essa segunda passagem dele pelo São Paulo, que a gente, né, não via ali no ano de 2025. Um primeiro deles, a gente pode citar a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, a forma como aconteceu, que poderia ter vindo sim um avanço do São Paulo, mas a forma como aconteceu, enfim, o 6-0 para o Fluminense é outra questão, mas ali também entra diversas coisas, tanto de desfalques, mas acabou acontecendo também, e aí eu acho que tem que entrar sim no mérito, não é normal você tomar um 6-0 e o técnico também tem a sua parcela de culpa. Eu não acho que a eliminação entra contra a LDU, porque
eu acho que nos 2 jogos o São Paulo fez bons jogos e a avaliação acaba se tornando muito sobre a eliminação. O São Paulo criou diversas chances e quem estava dentro de campo mais uma vez não conseguiu decidir. Então eu acho que tira um pouco do peso do técnico, sim. E aí também entra a questão da escalação do Luan. E aí eu acho que, né, muita gente viu isso daí sendo como uma das motivações pelo qual o Crespo tinha ali suas indefinições e suas discussões, provavelmente, com a diretoria, porque não ficou muito bem visto ali a escalação do Luan na semifinal do Campeonato Paulista de 2026, né? Por mais que seja questão e tudo mais de característica, como disse o próprio Crespo, isso acabou não sendo bem visto, não só na torcida, como também para a diretoria. E aí podem ter culminado aí provavelmente na demissão também, inclusive nesses debates entre diretoria e treinador. Mas são diversos defeitos. São sim diversos defeitos e eu concordo. E até a não utilização da base também, que vinha acontecendo pouco, o próprio Luca não vinha entrando bastante. Apesar disso, ele também utilizava alguns garotos. A gente fica com essas reclamações do Crespo. Mas a partir do momento que o Crespo passou por todas essas dificuldades dentro do seu trabalho e conseguiu encaixar de fato ali um esquema que o São Paulo conseguiu um equilíbrio no sistema defensivo e um equilíbrio no sistema ofensivo, para aí sim construir uma equipe e além disso conseguir passar sobre departamento médico e lesões, conseguir todo esse equilíbrio. Era um momento tranquilo, se pode dizer assim, para o São Paulo Futebol Clube, pensando até na sequência do ano. Quando estava tudo acertado, foi o momento que a diretoria decidiu que não queria mais contar com o Crespo no comando técnico do São Paulo. E aí foi onde tudo começou a ser arruinado. Como eu disse aqui, era uma decisão completamente premeditada. A gente sabia que o próximo técnico que viesse, e eu falei isso inclusive quando o Roger foi anunciado, tomaria qualquer e inúmeros hates. A gente tinha essa consciência de que o próximo treinador, se não fosse ele um cara querido pela torcida, como por exemplo poderia ser um Rogério Ceni, iria tomar hate. Se não fosse as melhores opções no mercado, como por exemplo um Felipe Luiz, e aí não veio, óbvio, por questões financeiras, também tomaria um hate. Se não fosse um cara desconhecido, digamos assim, pela mídia e pela torcida, em que a gente não conhece o trabalho, e aí seria uma aposta, dizemos assim, também provavelmente tomaria um hate. E não é aqui passando pano para o trabalho do Crespo, como eu falei. Mas era um trabalho que tinha sim as suas discordâncias, tinha sim as suas complicações, mas era um momento que o trabalho tinha ali tomado novos rumos e tinha sim se encaixado. Provavelmente o São Paulo não seria campeão brasileiro, poderia cair de rendimento em algum momento, mas era um trabalho que tomava novos rumos, e aí também entra nesse quesito do porquê acabou culminando na decisão de demitir e não contar mais com o Roger no comando técnico. Era uma decisão completamente anunciada, premeditada e que essa demissão iria acontecer, seja ela qual fosse a forma, seja ela qual fosse o desempenho, e não que isso não aconteça no futebol brasileiro, mas de qualquer forma, por todas essas inúmeras preposições aí que a gente colocou aqui, por todas essas questões e situações, era uma decisão que foi anunciada, foi premeditada. E agora, os caras que decidiram tomar a frente dessa decisão também têm que aparecer para falar assim: eu errei. O mínimo, eu acho que deveria ser o que deveria acontecer. Não acho que deveria ter sido diluída em devidas responsabilidades. Acho que essas responsabilidades de quem tomou essa decisão não deve ser diluída. Sim, deve ser atribuída e responsabilizada e agora sim dar as caras e tomar também essa responsabilidade. Porque no momento em que o próprio dirigente do São Paulo, Rui Costa, aparece para falar que ele aceita a pressão da decisão que ele tomou,
no momento em que ele anuncia a demissão, ele não pode diluir essa responsabilidade para o departamento e sim assumir a própria responsabilidade e dizer: eu tomei essa decisão foi uma decisão errada e hoje eu estou anunciando a demissão do Roger Machado. Acho que toda essa situação tem que ser responsabilizada e não foi o que a gente viu acontecendo. Então, acho que era algo para se pensar desde a diretoria até o cargo de diretor e até o cargo principalmente do executivo de futebol, Rui Costa. Deveriam ter sido completamente responsabilizados e o próprio Rui Costa, inclusive, é um deles. Então, é isso. Mais uma vez, peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like se você, inclusive, curtiu o vídeo. Eu sempre trago conteúdos não só sobre São Paulo, mas também como sobre futebol também. E se você, né, acompanha aí nas redes sociais, também deixo as outras aqui, as minhas outras redes sociais aqui também, caso você curta muito conteúdo. Valeu, tamo junto.